Então vamos pro próximo assunto. E esse é um assunto que muita gente já estava me cobrando há muito tempo. Eu acho que eu vou ter uma opinião um pouco diferente. Novamente, eu vou buscar a treta com o pessoal do software livre. Eu também sou da comunidade de software livre. Eu busco essa treta, pessoal, porque eu amo essa comunidade. Porque eu quero que ela seja melhor e mais forte. Mas nós vamos ter que buscar uma treta, tá? Então, assim, vocês viram essa notícia? Que o Redis tá mudando de licença? Primeiro eu devo perguntar. Essa aqui é bem pro pessoal da TI. Pessoal que é DevOps, pessoal que é programador. Você sabe o que é o Redis? Vocês já usaram o Redis? Vocês conhecem? Então, pessoas que uma pessoa conhece. O Ariel conhece. A maioria das pessoas não conhece. Tá, então o Redis, na realidade, ele é algo bem simples. Já que vocês não conhecem, eu vou explicar por meio de um sistema avançadíssimo gráfico como é que o Redis funciona, tá? Quando a gente tá fazendo um programa, digamos que tu tá fazendo um joguinho, né? Daí tu tem, sei lá, tipo, uma variável que é o HP do teu personagem e ele é 100, sei lá. E daí tu tem uma lógica lá que assim, quando o personagem colidir com o modelo do inimigo, a gente vai tirar 5 de HP. Daí tu vai atualizando isso aqui, né? Tu bota, sei lá, o HP ficou 95. Se tu tem um joguinho que tu tá rodando ali só no teu processo do joguinho, né? Que tá dentro do teu computador, e daí quando fecha ele apaga todos os dados, beleza, isso vai ser uma variável na tua memória, né? Tô falando em programação aqui pro pessoal que é técnico. Mas digamos que eu queira guardar esse joguinho num lugar que, se eu desligar o jogo, ou se o jogo crashar, ele fique guardado. A gente poderia, sei lá, botar num arquivo de texto esses dados. Mas tem uma outra possibilidade de colocar, que seria num sistema, né, de armazenamento de dados em memória, e isso é melhor do que colocar no disco por um motivo, é mais rápido, mas a memória ela é o que a gente chama de volátil, né? Então se tu desligar o teu computador, se crashar o programa, a memória vai sumir, mas tu pode guardar em memória. E daí, para aplicações mais complexas e coisas maiores e tal, a gente tem uma coisa que a gente chama de Redis, que é um sistema que a gente chama, e daí assim, ó, para quem não sabe, é assim que se desenha banco de dados. É um banco de dados em memória para guardar chaves valor. Então a gente pode dizer assim, na chave HP, a gente vai ter tal valor. Na chave, sei lá, MP, ó, Ministério Público, a gente vai ter tal valor. E daí isso pode ser consultado e escrito bem rápido e tudo em memória. Para aplicações web, tá? Eu não sei se essa explicação ficou super boa, mas só para vocês entenderem. Ele é um projeto que é um banco de dados de chave-valor, a gente chama. A gente geralmente chama de Value Key Storage. Val/Key Storage. E até eu faço isso porque tem algo importante que tem a ver com isso no futuro. Então, assim, esse projeto, ele é muito, muito, muito popular para desenvolvimento web. Dá para também fazer pub/sub, que seria tu ter um barramento de mensagens para os projetos se comunicarem. É verdade, Everton. E também é bem importante para isso. Mas então, por causa desses dois usos dele que são bem legais, esse projeto está muito popular com desenvolvimento web, com aplicações web, muito popular para tu fazer caching em aplicações, para tu intercomunicar aplicações que estão rodando no mesmo computador e tal. Ele pode ser rodado em rede, então tu pode ter um setup tipo com Kubernetes que vai ter um Redis lá que vai estar servindo, tu pode fazer balanceamento de carga, tudo isso. Então eu falo isso para dizer assim, esse projeto ele é popular, ele tem sido muito usado e ele tem sido muito integrado com várias plataformas e é comum, ele permeia, né, o nosso ecossistema de ferramentas para fazer desenvolvimento web. Então, sabendo disso, vamos ler essa notícia? E é interessante, que nem eu disse, eu vou ter uma opinião talvez um pouco controversa com isso. Não se preocupem, eu não vou necessariamente dizer que o que aconteceu aqui é certo. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco diferente sobre essa questão. O Ariel falou, ele recentemente virou New SQL também. Interessante. Até vou dizer que eu nunca ouvi o termo... tu quis dizer NoSQL ou existe uma coisa que se chama New SQL? Fiquei em dúvida. Mas vamos ler essa aqui, que agora eu me senti um impostor, tecnicamente. A mudança de licença e a bifurcação que se chama fork, né? Que uma bifurcação ou fork é quando um projeto que é software livre, alguém pega e diz assim, a partir daqui eu vou desenvolver esse projeto como se fosse outro, né? Tu separa ele em dois projetos diferentes, porque tu quer ir num caminho diferente do que o projeto original. Por isso uma bifurcação, o pessoal chama de fork. Do Redis são uma bagunça pelo qual todos devem se sentir mal. As empresas de nuvem querem uma versão de Redis que ainda seja aberta.
Tem um data center da Amazon, AWS, gostei que eles mostraram a fisicalidade da coisa, do que é um data center da Amazon. E eu gostei que também aqui tem tipo umas casinhas do lado. O que é isso? Tem um condomínio. Existe no SQL, então eu só não sei. Eu só não sei o que é mesmo, depois eu vou me informar. Olha só. Redis é uma ferramenta extremamente popular para armazenar dados na memória, em vez de em um banco de dados. Recentemente mudou seu licenciamento de uma licença BSD de código aberto para uma licença de Source Available, que eu acho que esse é o nome, tá em inglês, e uma licença pública de servidor, SSPL, tá? Eu não vou discutir muito sobre o que são licenças. Tem uma discussão do que é licenças no vídeo, o movimento do software livre aqui no canal. Então esse vídeo explica bastante. Tem uma seção só sobre as licenças. Tem um pequeno errinho nessa seção. Até uma pessoa fez um comentário que eu falei uma coisinha errada, mas não muda o conteúdo. Eu explico várias licenças, eu explico o que são licenças de softwares ali. Tá? Mas então o Redis mudou a sua licença. Ele ainda é um projeto de software livre. Pela definição que eu dou naquele vídeo, ele não é mais um projeto de software livre, tá? Free software, como a Free Software Foundation diz. Mas vamos continuar. O projeto de software e a empresa que o apoia foram bastante claros sobre o motivo pelo qual fizeram isso. O CEO da Redis, Rowan Trollope, escreveu em 20 de março que, embora a Redis e os voluntários patrocinassem a maior parte do desenvolvimento do código do projeto, a maioria das vendas comerciais da Redis são canalizadas através dos maiores provedores de serviço em nuvem, que comoditizam os investimentos da Redis e sua continuidade do código aberto. Esclarecendo um pouco, os provedores de serviço em nuvem que hospedam as ofertas de Redis não terão mais permissão para usar o código-fonte do Redis gratuitamente. Então, assim, ó, aqui já é interessante isso. E eu acho que a gente tem que falar sobre o que ele está dizendo aqui. Isso tem muito a ver com tudo que a gente trouxe há um tempo atrás sobre software livre no canal, sobre o vídeo do XZ. Ele não está mentindo aqui. Tem uma empresa por trás do desenvolvimento do Redis, tá? Eu não sei, assim, tipo, se essa empresa é legal. Provavelmente não, porque é uma empresa. Se ela é uma pequena startup de 5 pessoas, se ela é uma startup de 100 pessoas, eu não sei isso. Mas tem uma empresa responsável por desenvolver esse produto. E ele é um produto de software livre, ou seja, eu posso ver ele, eu posso copiar, eu posso reusar sem pagar nada. E provavelmente eles ganham dinheiro com desenvolvendo features e fazendo hospedagem do Redis, tá? E também tem voluntários das comunidades de software livre que contribuem de graça as suas contribuições, que seja no seu tempo livre, porque gostam do projeto, porque usam o projeto, que seja porque estão trabalhando numa empresa que também usa isso e está contribuindo, tá? Mas então tem pessoas que não são pagas para trabalhar e tem uma empresa que mantém isso e ganha um dinheiro ali mantendo isso. E tem empresas de nuvem gigantes, que como vocês podem ver, eu gostei que eles botaram a foto da Amazon aqui, olha o tamanho disso, e a gente sabe que a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, que estão usando esses projetos e estão vendendo as suas soluções sem pagar nada para a empresa do Redis a princípio. Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui é interessante a gente ver. Que eu acho que a gente tem que ir um pouquinho além da primeira reação que a gente vai ter a isso, que é o quê? Pô, que merda, a empresa do Redis tá querendo fechar um projeto aberto. Isso é verdade ainda, isso é ruim. Mas isso não diz tudo e eu acho que é importante a gente discutir. Vamos ler até o final aqui. Isso gerou muita discussão, reação negativa e ação. A maior novidade foi uma bifurcação do projeto Redis, o Valkey, que é por isso que eu disse assim, o Redis é um banco de dados de valor e chave, e daí eles chamaram de Valkey isso aqui, que é apoiado pela Linux Foundation, que é a Fundação Linux, que é uma fundação sem fins lucrativos, que na realidade é uma junção de várias empresas que mantêm o sistema operacional Linux, né? E há vários outros projetos de software livre. A maneira que eles acharam de tentar manter aberto, mas ter uma responsabilidade compartilhada por todo mundo que usa, tá? É um modelo que acontece muito no mundo do software livre. E principalmente também pela Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle, Ericsson, Snap Inc. Valkey é totalmente open source. Linux Foundation observa, os executivos da Linux Foundation observam, com o tipo de licença BSD terceira cláusula que o Redis exibia até recentemente. Você pode notar a exceção da Microsoft, que não está na lista de fãs desse fork. Então, assim, isso é uma coisa que o CEO do Redis ali deve ter pensado, né? Quando pensou nisso aí, quem é que pensou junto com ele, as pessoas que decidiram fazer isso, deviam saber que era isso que ia acontecer. Toda vez que um projeto open source muda alguma coisa na sua licença, ou resolve tomar um caminho que é impopular, que seja para ganhar dinheiro ou por algum motivo que acha que é importante e tal, mas que sabe que vai desagradar a comunidade, isso vai acontecer, vai se fazer um fork do projeto. Isso é uma parte legal do open source. É uma parte que, assim, tipo, sei lá, se o YouTube resolver
quicar todos os streamers que são comunistas, né? Acabar com o canal aqui. Se ele resolver que não ganha mais dinheiro se tu tem menos do que 50 mil visualizações por vídeo. Também acabar com o canal aqui. Enfim, eu não preciso ganhar dinheiro, mas a gente sabe que se não monetiza o canal, ele não recomenda, sabe? Se ele não recomendar canais que são menor que 50 mil vídeos, ele pode fazer isso. E daí o que a gente faz? Vamos achar um outro YouTube, vamos ir para outro lugar. Agora, um projeto open source, a gente tem mais controle. A gente vê o código, a gente pode nós mesmos modificar, hospedar ele. Nem sempre é tão simples, mas o Redis é um projeto simples o suficiente. Então, para mim, isso também é curioso. Eu acho que o Redis ele é um projeto bem simples. E talvez eles devem ter pesado isso, mas é um projeto que eu acho que é fácil tu fazer um fork dele, né, uma bifurcação, e que é fácil tu também ter interoperabilidade com ele. Eu achei curioso essa parte, mas vamos continuar lendo que tem mais sobre essa história. Conforme observado por Matt Asay, que anteriormente administrou estratégia e marketing de código aberto na AWS, que é Amazon Web Services, né? Eu estava dizendo da AWS, eu não sei se eu estava explicando isso. A maioria dos desenvolvedores é amplamente imune à mudança de licença do Redis. A SAI sugere que, além das contribuições individuais da engenharia da AWS, ex-colaborador principal do Redis, Madeleine Olson, que contribuiu em seu tempo livre, e de Zhao Zhao da Alibaba, as empresas que saltaram atrás do fork do Redis não fizeram quase nada para levar o Redis ao seu estado atual. Nota que isso aqui é exatamente o que eu disse. Para quem usa o Redis como parte de um serviço vendido pela Amazon de armazenamento de dados, a Amazon tem duas opções. Eles podem usar a versão antiga do Redis, que está na versão open source ainda, e provavelmente o serviço, ou eles podem ter a sua própria versão modificada que é compatível com isso, tá? E daí depois eu dei uma lida no que o pessoal do Redis exigiu das empresas agora, e eu vou explicar um pouco o que a Amazon vai poder fazer, o que a Microsoft vai poder fazer e por que eles tomaram esse caminho. Olsen disse ao TechCrunch que ficou desapontada com a mudança da licença do Redis, mas não surpresa. Estou mais desapontado do que qualquer outra coisa. É bom porque ele disse que está desapontado. Vamos pegar uma quote da pessoa. Estou mais desapontado. David Nelly, atual diretor de estratégia e marketing de código aberto da AWS, hesitou quando questionado pelo TechCrunch se a AWS considerava comprar uma licença do Redis da Redis Inc. Então isso aqui, já que eles não chegaram a explicar isso, quais são as modificações que o Redis sugeriu, tá? A empresa Redis sugeriu no seu projeto. A partir de agora, se tu quer hospedar um serviço de Redis, ou seja, vender um sistema de banco de dados de valor-chave para as empresas, isso existe aos montes aí, então eu não preciso nem hospedar, a minha aplicação fala o protocolo do Redis e eu compro, assim, sei lá, por $5 por mês um banco de dados de 8 GB da Amazon que eu posso colocar cache lá, que eu posso fazer todas essas coisas. Agora eles têm que dizer o quê? Eles têm que dizer que é powered by Redis, eles não podem dizer que é banco de dados da Amazon e tal, é um projeto e tal, eles vão dizer, você está comprando o Redis, e eles vão pagar uma licença para o Redis pelo uso disso. Então eles não poderiam apenas usar só o código-fonte que eles disseram para compilar nos seus servidores para botar esse serviço. O que, assim, ó, por isso que eu acho que a minha opinião é um pouco controversa. Para mim, isso faz um certo sentido. Porque olha só o que acontece. Eu disse, a Amazon, empresa gigante, Microsoft, empresa gigante, Google, empresa gigante. Eles estão basicamente fazendo de tudo para abocanhar o máximo do mercado que tem. E mesmo assim o open source continua sendo feito por pequenos desenvolvedores, por pessoas que estão sofrendo burnout e tal. Não todo, né? Não todo open source, mas tem vários projetos que dependem e tal e são feitos por muito poucas pessoas. Essas empresas que estão cada vez mais acumulando o lucro do nosso trabalho lá em cima, elas basicamente, se o projeto ele não está restrito por nada, elas só pegam e dizem assim, eu vou botar um trabalhador meu aqui dentro para fazer um serviço baseado nisso e eu vou ganhar grana. Enquanto eu puder ganhar grana, eu estou ganhando grana. É legal isso que o Redis fez, na realidade não é legal. E é extremamente impopular com a comunidade de software livre, porque a comunidade de software livre diz assim, ok, agora eu, Lucas, um desenvolvedor aqui que está em casa apenas fazendo meus projetinhos, vou ter que me preocupar que se um dia a minha empresa ficar grande demais e eu quiser fazer um produto baseado nisso, eu não posso usar o Redis, eu tenho que pagar uma coisa para eles. Eu não quero isso, eu quero que tudo seja livre. Só que ao mesmo tempo, e é por isso que eu acho que eu sempre falo, a comunidade de software livre ela precisa ser um pouco menos idealista e olhar um pouco mais para a materialidade. Isso é uma tendência que as Big Techs têm feito com todos os serviços com a gente. Basicamente, a maioria dos serviços das Big Techs tem termos lá que se tu ler, tu vai ficar com os cabelos em pé.
de como eles podem usar o que tu tá colocando lá, do que eles podem fazer com os teus dados, que provavelmente se a gente botasse uns advogados pica para ler isso, eles iam dizer, realmente, a Amazon, o Google, a Microsoft tem uns termos aqui que não são muito legais e tal. Essas empresas estão ganhando grana pra caralho, e a Redis, que assim, eu não sei se a empresa é boa, tá? Mas eu tenho que fazer esse comentário aqui. A Redis é uma empresa muito menor que a Amazon, que tá sentindo assim, pô, eu tô tentando manter esse produto, e ao mesmo tempo a gente tem umas empresas gigantes que estão usando o que eu tô fazendo aqui, não me retornam nada, e olha o lucro deles e olha o lucro que eu tô tendo aqui. É isso basicamente que eles viram. Será que é a melhor maneira de fazer isso? Será que tipo isso vai dar certo? Acho até que não vai dar certo, eu não sei. Isso é muito impopular, mas vocês entendem mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Só que daí agora a gente vai chegar nos próximos casos que eu acho que é interessante também. Ó, mudança no licenciamento de código aberto desencadearam bifurcações de novo, forks, anteriormente do tipo Keep It Open, incluindo OpenSearch do Elasticsearch e OpenTofu do Terraform, né? O Terraform é um sistema de deploy para DevOps, e eles fizeram o OpenTofu, é o fork aberto. E quem quiser saber mais sobre isso, tem no canal Teclas uma palestra do nosso evento Soberana Tech. Se vocês procurarem Soberana Tech, tem a playlist e tal. Eu acho que é nas Lightning Talks, tem um menino da comunidade do OpenTofu que fez uma palestra sobre esse processo aqui. É bem interessante. E nós vamos trazer um pouco mais sobre isso mais pra frente. Com o apoio da Linux Foundation e de alguns contribuidores principais, porém, Valkey provavelmente evoluirá em breve muito além de um substituto imediato do Redis, e o Redis seguirá o exemplo. Então o que eles estão dizendo aqui é que o projeto aberto que foi feito, que é o Valkey, provavelmente vai continuar evoluindo, colocando coisas novas, né, otimizando esse tipo de coisa, e o Redis também vai evoluir num caminho diferente. E daí a gente chegou naquela situação que é meio merda, mas acontece, que nós temos talvez dois padrões, dois projetos levemente incompatíveis, mas nada que a gente já não esteja acostumado sendo desenvolvedores, né? Se você está lendo tudo isso e não possui um provedor de nuvem em escala gigantesca ou faz parte do conselho de uma fundação de licenciamento de código-fonte, é difícil saber o que fazer com todo este fiasco. Cada parte nessa situação está a fazer o que é legalmente permitido, e o software de ambos os lados continuará a estar disponível para o público em geral. Então ele disse aqui, pegar a bola e voltar para casa, né? Dizer assim, se a bola é minha eu não jogo se eu não quiser. Uma tradição de longa data quando as partes discordam sobre objetivos e prioridades do software. Mas parece que deve haver outra maneira de isso ter funcionado. Ele está dizendo aqui que a gente, tipo, talvez poderia ter sido melhor isso. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês, talvez, sem querer até tomar partido nisso, porque eu tô dizendo, é muito ruim quando isso acontece com um projeto. Ninguém da comunidade de software livre gosta que aconteça esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, será que a gente pode evitar que esse tipo de coisa aconteça cada vez mais? Isso é exatamente o que está por trás da criação da AGPL, que é a licença que é a GPL. De novo, vejam o vídeo sobre o movimento software livre. Eu não vou super explicar o negócio, mas a gente tem a GPL, que é uma licença viral, que é a licença que basicamente, se eu integrar o código dela no meu projeto, ele vai ser obrigado a ser aberto também. E era o objetivo do Richard Stallman quando ele criou essa licença, que as pessoas que aproveitassem o software livre tivessem que ter um produto software livre também. E isso, as licenças que são mais abertas e não exigem isso, elas acabam incorrendo nesse problema. E daí depois de um tempo o pessoal percebeu que assim, tá, mas tu não precisa fazer um produto baseado. Se você tiver um serviço que você vende o serviço e ele está usando o software, isso não fere a GPL, mas mesmo assim as pessoas estão usando um projeto open source e não estão contribuindo de volta. E a ideia da AGPL seria isso. Se você usar no provedor de nuvem o software, você também vai ter que continuar distribuindo o seu produto, né, que está incluindo isso como software livre. Então, assim, tem uma luta legal, só que o que me interessa aqui mesmo, fora do idealismo do open source, de tudo deveria ser livre, é muito legal que o desenvolvedor possa ter os seus próprios projetos, é pensar, tipo, qual a dinâmica que isso acontece? É a dinâmica do mundo cada vez mais ocupado por big techs que estão ganhando tudo, desenvolvedores que, como a gente está vendo, tem cada vez mais layoff, estão cada vez mais desvalorizados, com a perspectiva, talvez, do nosso trabalho ser substituído pelas próprias automações que a gente está criando, embora tem pessoas que não acreditam muito nisso. E os projetos open source também estão sendo estrangulados por isso. E daí, será que a gente vai conseguir só, na nossa militância de tudo deveria ser livre, vamos fazer tudo ser livre, resolver esse problema? E eu acho que não. Eu acho que o problema é inerentemente ao sistema de produção. Faz sentido? O MongoDB fez uma maneira diferente, ele cobra pelo serviço do banco de dados. Eu acho que o Redis faz isso também.
E eu acho que é exatamente por isso que a empresa do Redis pensou, né, a Redis Incorporated, que é assim, eu vou ter o meu serviço, que é o Redis oficial, e como eu sou a empresa que tem o nome do projeto e tecnicamente eu tenho mais expertise aqui, várias pessoas vão querer me contratar. Na Amazon, eles vão ter que me pagar um X, né, se a Amazon quiser continuar revendendo meu produto. Logo, a Amazon teria que subsidiar um pouco do meu desenvolvimento e talvez ficaria difícil da Amazon concorrer com a Redis, né? Porque, sei lá, se eu cobrar $10 e cobrar uma licença de $5 deles por usuário, sei lá, uma coisa assim, eles teriam que fazer 15 ou eles teriam que tirar 5 da margem de lucro para poder competir e tal. Só que o que eles não esperavam é que, além deles serem open source, isso é muito baixa a barra, eu acho, de... E talvez eles esperassem isso, eu não entendi o movimento aqui. Se é muito baixa a barra da Amazon só pegar e dizer, ok, eu criei um outro projeto para competir contigo, talvez a própria Amazon ia dizer assim, eu quero comprar vocês, ou eu vou quebrar vocês vendendo um serviço equivalente mais barato. Todo esse tipo de coisa pode acontecer. Mesmo que, por um outro lado, a própria comunidade aberta e que troca o software ali tenha dito, não, nós vamos garantir que isso se mantenha aberto. Só que eu fico com um gosto ruim na boca, tá? Porque, de novo, eu não estou querendo nem defender a empresa do Redis, mas eu fico com um gosto ruim na boca porque, pra mim, parece que a comunidade tem essa prioridade do que tudo tem que continuar sendo livre para sempre. A gente tem que manter as coisas livres. Esse é o nosso fim. E eu sempre repito e defendo, e o pessoal da comunidade de software livre, se vocês ficarem putos comigo, deixem um comentário e engajem o canal. Não é esse o maior objetivo. O maior objetivo teria que ser anticapitalista. A gente tem que ser anti as big techs. A gente tem que acabar com as big techs, a gente tem que valorizar o trabalho do trabalhador, que é a pessoa que faz tudo isso, e a gente tem que parar de dar trabalho de graça para as big techs. Tô dizendo que a gente tem que parar de fazer software livre, que a gente tem que parar de botar software livre? Não. Mas eu tô achando que a gente tem que achar novas maneiras de organizar esse movimento, que ele tem que ter um engajamento político real, que ele tem que ter pautas políticas reais, e que a gente não pode só ficar sendo basicamente explorado enésimas vezes pelas big techs, explorado quando a gente compra um serviço de servidor deles, explorado quando a gente trabalha para eles no emprego normal, explorado quando eles não nos pagam pelos projetos open source que a gente faz. E, enfim, e quando tem uma crise do capitalismo também explorado, porque quem se fode é a gente e as big techs só ficam cada vez mais ricas. Nem as big techs, as grandes, né, empresas, mas que nem eu já comentei algumas vezes, tu pega as 10 mais ricas dos Estados Unidos, as 10 maiores empresas, vão ser tudo 10 big techs, sabe? Então é isso que eu tô tentando dizer. Eu acho que é isso. Sem consciência de classe, o movimento do software livre, ele não faz nem cócega no capital. E no limite ele até dá uma ajuda. Tá? Legal, pessoal. Eu tenho mais uma coisinha sobre esse assunto. É só um update. A gente falou sobre o OpenTofu, que é basicamente assim. Eu não sou DevOps e eu não tenho muita experiência com essas ferramentas aqui. Então, eu não sou a melhor pessoa para talvez fazer um comentário técnico sobre isso. Mas basicamente eu vou ler esse artigo e o contexto disso é que a HashiCorp era a empresa por trás do Terraform, que é esse projeto aberto para fazer deploy, que deploy seria o que? A gente tem o código no nosso computador, que sou mais da parte de programação, eu tenho aqui no meu computador o código. Eu testo aqui, tá funcionando. E daí depois a gente vai pegar e a gente vai rodar alguma coisa para esse código cair nos servidores, né, nos computadores que ficam na rede online lá, para os clientes do teu produto acessarem. Então esse é o processo de deploy. O Terraform é um monte de software, um monte de coisas que te ajudam a fazer isso. Se eu expliquei mal, o chat vai me corrigir. Então eu vou ler só isso aqui, que é, olha só, em 3 de abril, recebemos uma carta de cessar e desistir, né, o famoso cease and desist, que é o famoso vai tomar no cu com muita educação que a empresa manda pra dizer que logo logo eles vão mandar um mamãe falei genérico na tua porta dizendo processinho, da HashiCorp sobre nossa implementação do bloco removido no OpenTofu, alegando violação de direitos autorais por parte dos nossos principais desenvolvedores. Então eu já vou parar aqui para explicar para vocês o que aconteceu. Que nem eu disse, Terraform é esse software para deployment. Quando eles decidiram fazer alguma mudança, que inclusive não me vem em mente, eu vou recomendar, eu vou botar aqui em cima o vídeo que tem a palestra do menino falando sobre isso, que ele fez no nosso evento sobre a Anatech. E eles fizeram uma mudança no projeto, e daí a comunidade disse, nós vamos criar um fork desse projeto, que vai ser o OpenTofu. Aí, a empresa HashiCorp tá dizendo assim, tem um código que vocês colocaram lá no projeto de vocês que está infringindo os nossos direitos. E daí, basicamente, o que está acontecendo?
fazendo assédio jurídico com o projeto aberto que está indo contra os interesses dessa corporação, tá? Aí, que nem eu disse, eu tava meio que defendendo a empresa do Redis antes, algumas pessoas diriam que eu estava passando pano para eles. Se eles pegassem um projeto aberto lá, que é feito pela comunidade, que já não é o caso do Valkey, e fizesse assédio jurídico para eles pararem de usar isso, para eles serem o único concorrente do Redis, aí eu ia dizer, sim, agora é ruim isso, não é para fazer isso também, tá? Mas, não, só para vocês entenderem como é complicada a situação que aconteceu lá no Redis antes. Também tomamos conhecimento de um artigo publicado naquele mesmo dia com as mesmas acusações. Investigamos essas alegações e estamos publicando a carta de cease and desist, né? Nossa resposta e o documento de origem do código-fonte resultante da nossa investigação. A equipe OpenTofu discorda veementemente de qualquer sugestão de que se apropriou indevidamente, extraiu fontes incorretamente ou utilizou indevidamente o código BSL da HashiCorp. Todas essas declarações não têm base em fatos. A HashiCorp fez alegações de violação de direitos autorais e uma carta de cessar e desistir. Essas alegações são completamente infundadas. Pode-se demonstrar claramente que o código em questão foi copiado de um código mais antigo sob a licença MPL. Ah, entendi. Eles pegaram esse código da licença antiga do código. Entendi. Eles tiraram mesmo do Terraform, mas era uma versão mais antiga de quando eles não tinham a licença nova. A HashiCorp parece ter copiado o mesmo código quando implementou sua versão desse recurso. Ah, tudo isso é facilmente visível na nossa análise detalhada. Bah, então eles só tentaram dar um migué aqui. Apesar desses eventos, conseguiremos realizar um desenvolvimento significativo no OpenTofu 1.7, incluindo criptografia de estado, implementação fora de estado. Aqui está em dev. E devemos lançar uma nova versão, a equipe do OpenTofu. Então, assim, isso aqui eu acho que é muito importante para o pessoal do software livre entender também. Se tu fizer um fork do negócio, se tu fizer a tua bifurcação e vou manter isso com a comunidade, e a gente vai fazer só o namoro, tu precisa ter algumas coisas. Tu precisa ter realmente como ter uma equipe que vai manter isso. Não pode só fazer um projeto que vai virar um fork e vai morrer, que isso acontece às vezes. Tu vai ter que ter isso talvez mais até do que a empresa que ficou com o projeto, tá? Tu vai ter que investir em desenvolvimento, tu vai ter que investir em manter o projeto, tu vai ter que investir em manter uma comunidade, e tu vai ter que ter uns advogados, porque isso aqui pode acontecer. Porque aí os advogados que estão no chat me digam que é deploy de infraestrutura. Ah, obrigado, Ariel. Frisar que o Terraform é feito para deploy de infraestrutura. Mas é dizer, advogados que estão aí no chat, se é que tem alguém, tá? Mesmo que a HashiCorp esteja errada nesse argumento, existe a possibilidade, talvez, deles quererem processar e levar o projeto OpenTofu numa luta legal que possa também drenar o dinheiro deles? Eu acho que existe essa possibilidade. A gente já viu, por exemplo, tá, claro, no caso foi a Oracle, que era uma empresa gigante, processando a Google, que era uma empresa gigante, sobre um projeto open source que era o Android da Google, né? Então eu acho que é interessante o pessoal pensar que assim, olha, é coisa séria esse negócio de tu fazer um fork e de tu manter isso. Não para dizer que vocês não podem fazer ou que vocês têm que desistir e tal, mas a pessoa que tá do outro lado e que vai ser a tua competição, né, não é uma pessoa, é uma empresa. E eles vão tentar fazer isso para te destruir. Se o Redis não vai fazer isso, tem um perigo, por exemplo, de, sei lá, a Microsoft dizer assim, não, agora eu vou comprar o Redis por 3 bilhões. E eu vou processar a Amazon por uma violação no projeto deles que eles estão fazendo. E daí vai ser duas Big Tech, briga de burguês, legal, coisa linda. Mas pode acontecer isso, mas de repente daí eles podem dizer, agora eu vou processar a vendinha de serviços web do Zavak ali, que tá vendendo Redis, porque ele está indo contra a minha licença. Que talvez a Redis, aquela empresa ali que estava ali, nunca faria isso e tal, mas isso era possível. Então acho que é interessante para dizer para vocês que assim, ó, o que o código aberto nos dá? Quase nada, na real. Ele nos dá muito pouco. O que eu tô propondo, quase todos esses vídeos que eu falo para vocês, vão fechar um acordo. Isso é bom, Ariel. Mas daí é um acordo assim, tipo de banco imobiliário, né? Inclusive, grande documentário sobre o capitalismo banco imobiliário. Mas enfim, o que eu tô propondo aqui é um movimento que vá além desses princípios ali do open source, que de novo, vejam o vídeo do movimento open source, só para dizer que eu não tô fazendo hate no movimento, eu acho que é legal, mas nós precisamos ver isso e nós precisamos botar isso além. E isso é uma tese que eu vou começar a desenvolver com vocês ainda. A superação do modo de produção capitalista, ela é a saída, digamos, científica e racional para a gente corrigir todos esses problemas, esses processos que estão uma merda. Então o capitalismo, ele é uma coisa que está segurando a gente para trás, que está segurando a evolução da nossa espécie, a evolução do que a gente pode fazer.
essa evolução tecnológica aqui também, essa evolução da inovação. E de quebra, o que eu acho que é muito pior, mas eu não estou aqui fazendo um argumento de moralidade com vocês, de quebra tem pessoas que passam fome, sendo que a gente tem uma abundância de produção. De quebra a gente tem superexploração do trabalho, sabe? De quebra a gente tem pessoas desempregadas que querem trabalhar e pessoas trabalhando nas coisas que não querem. Entendeu? De quebra a gente tem tudo isso, mas além de tudo, e eu vou manter esse ponto, várias pessoas vêm botar comentário no canal dizendo que não, é um sistema menos eficiente de organizar a produção do que a gente poderia ter no nosso nível de desenvolvimento tecnológico. É isso que eu estou tentando dizer agora. Então eu digo, é científico. Existe um caminho que é científico, que é uma coisa de engenharia e tal, para a gente pegar e melhorar esses processos. Só que a gente precisa fazer politicamente isso. A gente precisa liberar essas amarras políticas que a gente tem do nosso sistema de produção. É o mesmo sistema de produção de 300 anos atrás. 300 anos atrás, quando a gente não tinha IA, quando a gente não tinha uma medicina tão desenvolvida, quando a gente não tinha o mesmo tipo de saneamento básico, quando a gente não tinha a mesma maneira de produzir comida e tal. Mas a gente ainda assim está nessas mesmas relações de produção. A gente precisa evoluir isso. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Enfim, eu também fico um pouco puto com o pessoal que no vídeo que eu fiz sobre a China, o pessoal fica assim, ó, a China é capitalista, fim do papo. É uma coisa que eu não sei se eu tô pronto pra dizer que eu entendo que a China é capitalista ou socialista, tá? Mas a única coisa que eu sei é que se eles são capitalismo, eles são um tipo de capitalismo muito diferente do que a gente tem agora. E pelo menos eles estão formando engenheiros e estão botando os engenheiros deles para trabalharem como engenheiros. Eles estão vendo que tem um bottleneck, né, um gargalo de infraestrutura, e eles estão construindo infraestrutura. A gente não pode dizer o mesmo sobre nem os Estados Unidos, que seria a economia capitalista mais avançada do mundo. Então isso que eu quero dizer quando eu digo assim, pô pessoal, vamos parar de atravancar tudo isso com esse sistema de produção? Vamos, por favor, por favorzinho. É isso aí. Gostei do que o Nicolas falou, peguei aqui. Liberdade que a comunidade do open source prega é impossível, não existe liberdade dessa no capitalismo. E então, isso é literalmente ideologia, né? A gente tá fazendo no final o que é bom só pra classe burguesa. A gente tá achando que a gente é burguês num mundo onde a gente não é, onde a gente é trabalhador. Sobre as críticas que o movimento do software livre faz à China, você acha que são válidas? Eu não sei se eu conheço essas críticas. Se tu quiser me passar, eu vou dar uma olhada depois. Eu acho que é interessante. Eu ia dizer, tenho várias críticas à China. Eu não sou nem um grande estudioso da China para dizer o que eu discordo, entendeu? De tipo assim, tecnologicamente eles fazem errado, que essa organização de governo tá errada. Eu até não me proporia isso. E eu sei que parece que eu tô passando pano, porque nos Estados Unidos eu pego e digo, eu não entendo isso, mas eu entendo melhor a sociedade dos Estados Unidos, faz sentido. Parece que a gente tá embebido na ideologia que vem da sociedade dos Estados Unidos e eles nos explicam como funciona. E daí eu vejo um vídeo do John Oliver lá, eu vejo um vídeo do canal Boy Boy, que é um dos meus canais favoritos, já recomendei aqui, e eu olho e digo assim, nossa, como tá errado isso. A China não tem esse contato. Então me passa isso que eu me interesso mesmo em dar uma olhada. Será que o software livre não é um movimento que busca a mudança do sistema produtivo, liberdade de uso de ideias e circulação de conhecimento sem passar por uma mudança política? Eu acho que é por aí, Pedro. Eu acho que é por aí. Só que assim, ó, entende que... por isso que eu fui pro marxismo, entendeu? Eu venho desse background. Eu venho de um movimento que, sei lá, quantos anos eu tô nesse movimento? Digamos, uns 15 anos no movimento software livre e tal, que eu ouvi e legal. Eu venho desse background e eu vi, nossa, não deu certo. Por que não deu certo? E daí eu digo, a gente tá tentando uma mudança social, na realidade. Não uma mudança de convencimento das pessoas, não uma mudança de qual tecnologia as pessoas usam. É uma mudança política e social. É uma mudança que precisa de organização, é uma mudança que vai precisar de luta, entendeu? Que vai precisar de conflito. E isso é uma coisa que parece que o movimento não quer engajar com isso realmente. Então é idealismo, exato. E é por isso que eu tenho me posto nesta cruzada dentro do movimento, e quanto mais críticas receber, mais forte eu estarei. Mas sério, pessoal, podem criticar, mas é que eu acho que o meu papel aqui é tentar plantar essa sementinha do marxismo, essa sementinha da esquerda radical no movimento software livre, que não é esse movimento de esquerda radical que algumas pessoas acham, tá? Vocês estão demais, chat, não vai à raiz do problema. Gostei.